Sei você não conhece, mas eu sou de Ipaussu. Eu sou de Ipaussu. Eu sou de Ipaussu. Você nunca ouviu falar, mas sou de Ipaussu. Eu sou de Ipaussu. Eu sou de Ipaussu. Sei você não conhece, mas eu sou de Ipaussu. Eu sou de Ipaussu. Eu sou de Ipaussu. Você nunca ouviu falar, mas sou de Ipaussu. Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um GiroCast e hoje com a presença de um convidado para lá de especial. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu quero aqui agradecer a vocês que estão participando, que estão assistindo, estão interagindo com o nosso podcast, lembrando o primeiro podcast da cidade de Ipaussu. Isso é muito bacana, né? Mas primeiramente eu quero agradecer aqui a Benê Cândido, a Benê que está cedendo este local aqui para a nossa gravação do GiroCast. Muito obrigado, Benê. Benê Cândido Beauty Company. Marca aí, hein? É isso aí. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos começar o nosso podcast, o nosso GiroCast. Hoje eu estou recebendo ele, Malaquias Souza de Oliveira, 47 anos. Ele mesmo. Pastor Malaquias. Boa noite, Danilo, que é um prazer estar aqui com você nesse podcast, é o primeiro meu, né? Opa. Se tiver algum errinho aí, você vai... Acontece. Cumprimentar o pessoal de casa que estará acompanhando. E o desejo do meu coração é que esse momento seja de momentos de descontração, de informação, de amizade, de fraternidade, e que a gente possa tirar o maior proveito possível desse nosso bate-papo. Opa, e vamos tirar sim, pastor, com certeza. Primeiramente agradecer o sim do senhor, né? Lembrando, o pastor Malaquias é o nosso primeiro convidado relacionado à igreja, né? Pastor Malaquias. Mas muito obrigado mesmo pelo sim do senhor, tá? E vamos começar o nosso diálogo aqui. Muito bem. Né? A nossa conversa. Começando logo, antes de começar a falar da infância do senhor, aquela história assim, muitas pessoas falam, ligam com certeza, isso a gente não pode falar que não, pastor Malaquias com pastor Peixoto, com certeza, né? Mas aí também temos aqueles que falam, muitas pessoas, quando a gente fala da igreja Assembleia de Deus, a galera fala, pastor Peixoto, totalmente diferente de pastor Malaquias. Procede ou não? O pessoal fala, né? O pessoal diz que eu pareço muito com ele, exceto os olhos verdes, que eu não tive o privilégio de ter. Né? Mas, assim, meu pai foi uma grande referência, foi um grande homem, né? E a verdade é o seguinte, eu tenho um pouco dele e tenho um pouco da minha mãe. Alguém fala que eu tenho bastante da minha mãe, né? O jeito de ser. Como é que é o nome da mãe mesmo? Minha mãe é Aparecida Souza de Oliveira. Aparecida Souza? Ela faleceu em 2014. Tá, sim. Meu pai faleceu em 2021, 7 anos depois. Então eu tenho um pouquinho dos dois, né? E a gente é muito feliz, muito realizado pelo fato de que não conseguimos realmente sermos muito diferentes, não. Eu acho que a gente mais converge do que diverge. Né? Sim, com certeza. Mas muito bacana. E quem foi pastor Malaquias na infância? Você pode falar pra gente um pouquinho como é que foi, criança lá, onde nasceu? Então, Danilo, eu nasci em São Paulo, meu pai morava em São Paulo com a minha mãe. Eu nasci no bairro do Itaquera, né? Era para ser até corintiano, né? Vixe, Maria. Graças a Deus que não sou. Mas veja bem, nasci em Itaquera e eu sou de uma família de 9 filhos, né? Lá em casa foi 9 filhos, eu sou o quarto. E ainda morávamos em São Paulo. Em 77, meu pai e minha mãe mudaram-se para Limeira, interior do estado. Limeira, depois fomos para a cidade de Corderópolis, depois de Corderópolis, Cosmópolis. E assim a gente foi mudando, na medida que o meu pai ia pastoreando as igrejas, ia sendo direcionado pelo ministério, a gente então mudava de cidade. Mas a minha infância foi uma infância muito feliz, muito alegre, muito dinâmica, né? Apesar de ser uma infância praticamente dentro da igreja, mas a gente tinha muita alegria, muita felicidade
de ser criança e eu aproveitei, sim, todas as minhas faixas etárias de uma forma bem intensa. Aproveitou o máximo. Então a minha infância foi uma infância feliz. Eu digo isso com muita alegria. A minha infância sempre foi uma infância feliz. Apesar do estilo conservador, né, que vivíamos, mas havia muita alegria. Meu pai era muito rígido, mas ao mesmo tempo ele era muito brincalhão com os filhos, né? Então eu tive uma infância muito feliz. Não fui inibido a nada, às brincadeiras, aos momentos de alegria e de felicidade. O senhor apoia esse conservadorismo na infância? Assim? Foi bacana para o senhor? Foi legal? Foi legal. Eu acho que você muito liberal, muito, digamos assim, muito flexível, talvez não é bom para a criança. A criança ela precisa sim de uma educação elementar, de responsabilidade, de saber se assentar à mesa, a hora da refeição. Eu acho que tudo isso é muito importante, né? A educação com os pais, o tratamento com o pai, com os avós. A importância de estar sentado na mesa, a família. Eu acho que hoje falta muito isso também, né, pastor? Na casa do meu pai, apesar de sermos uma família pobre, mas ele sempre preservava essa hora da refeição, ele e minha mãe. Sim. Era bastante filhos, mas na hora da refeição era respeitado. O café da manhã, o almoço, o jantar era todos em volta à mesa. E meu pai na cabeceira, e antes de qualquer refeição, nós orávamos, né? Havia a oração, agradecer a Deus pelo pão e também a leitura no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E depois cantávamos um corinho no refrão do Salmo. Toda refeição? Toda refeição, era sagrado. E para sair da mesa, no caso, tinha que pedir licença, era um respeito. Isso é coisa de garotinho, de criança, né? Exato, então, e aí foi crescendo, foi levando junto. E isso é muito bom para a minha vida. Não, é bacana. Hoje na minha casa, nós temos o mesmo costume. Todo mundo junto nas refeições. E isso é importante, isso é elementar para a família. Isso fortalece o vínculo familiar, é você poder se reunir. A gente sabe que hoje, né? Hoje a vida mudou também, a vida social, a vida profissional, o trabalho. Tem pessoas que não pai e mãe que saem para o trabalho, então a vida mudou muito. Mas quando possível, é sempre bom que a família se reúna para os momentos de refeições, e isso é muito importante, estar todos juntos ali, isso é muito bom. A gente vai, no momento da nossa conversa, a gente vai falar sobre essa questão da família hoje em dia. Muito bom. Está muito fácil de ver família se afastando um pouco ao invés dessa união. É simples, que é a mesa, né? Mas isso aí que o senhor falou é certíssimo, porque através, vamos dizer, desse conservadorismo, né? Com certeza daqui a anos vai valer para o filho, vai lembrar, falar, poxa, a união que meu pai e minha mãe tinha, tudo ali, todo mundo em volta da mesa, isso é muito importante. Eu tenho certeza que a filha, tem uma filha aqui com a gente hoje, né, acompanhando a gravação aqui, ela vai levar isso também, né, vai levar para o filho, né, e vai, isso é muito bacana. Falando de filho, tá casado, né? Bem casado. Graças a Deus. Tem que falar que é bem casado. Não, bem casado. Amor de Deus. Meu amor, Valquíria, minha esposa Valquíria Cristina Ferreira de Oliveira, que está também nos acompanhando. E com a bênção de Deus, nós casamos aqui em Pau Sul em 1994. Dia 9 de abril de 94, quando nós nos unimos pelos laços sagrados do matrimônio. Bacana. E esse casamento que Deus me deu foi um presente mesmo. Minha esposa é um presente de Deus para a minha vida. Aí sim, ó, legal demais. E aí tem 3 filhos, é isso? Dessa união o Senhor me deu 3 filhos, né? A Ana Gleice, que hoje é casada com o Gabriel, que é o meu genro, e a Débora Aline, que está noiva agora do Fabinho, né? Que está aqui os dois, né? Os dois estão acompanhando a gente já aqui. Estão preparando para o casamento, se Deus quiser, no próximo ano, né? E também, quando eu já estava com 40 anos, né? E aí Deus mandou a rapinha do tacho, João Miguel. Hoje está com 7 anos. 7 aninhos? 7 aninhos. João Miguel. João Miguel. Legal. É um figuraço.
É uma figura. Bacana demais. É a alegria dos velhos. Né? A alegria ali da casa é ele. É assim mesmo, né, meu? É verdade. Então, qual que é a idade dos filhos mesmo que você falou? A mais velha? A mais velha agora... Só pegar ele, né? Agora pegou, né? 27 a mais velha, a do meio 24 e o João com 7. Você me pegou agora, hein? Essa questão de idade eu tenho dificuldade de guardar. Bacana. Tem hora que eu fico em dúvida na minha idade. Será que eu estou com 45? Não, eu estou com 47. Muito legal, meu, bacana. Então, a questão aí que o senhor já respondeu, mas falando de novo, criança, jovem, aproveitou o máximo. É como criança mesmo dentro da igreja, mas nós tivemos uma infância muito aproveitada, muita brincadeira. Porque hoje não tem mais essa brincadeira, né? De esconde-esconde, de pega-pega. É aquelas brincadeiras, isso não tem mais. Bolinha de gude, peão, né? Hoje a brincadeira é outra. As crianças pegam, você já dá um smartphone cedo para a criança, fica no quarto lá, jogando videogame, compra videogame. TikTok. É isso aí. Tá, né? E antigamente era na rua, nós brincávamos na rua de pega-pega, esconde, balança caixão. Aproveitou o máximo. Um monte de brincadeira, e isso trazia uma felicidade. Eu não me arrependo em nenhum momento. E quando eu dou palestra na igreja para a família, né, eu falo disso. Eu falo disso como experiência, né? Eu vivi intensamente a minha infância. Não tenho arrependimento nenhum da minha infância. Porque eu não brinquei mais, porque eu não fiz isso ou aquilo. Fiz tudo. Aquelas brincadeiras saudáveis, eu brincava de tudo. E era muito feliz. Então eu tive uma infância muito feliz, graças a Deus. Meu pai sempre rígido, sempre nos levando à oração, à igreja, aos trabalhos. Com 7 anos de idade me deu um instrumento, um trompete, eu aprendi a tocar música cedo. Então eu toco o instrumento desde os meus 7 para 8 anos, que eu toco nas bandas, né, musicais da igreja. Então foi uma infância realmente muito aproveitada na casa de Deus, e eu fui muito feliz na minha infância. Então, desde o início já na igreja? Fui, e na escola, indo para a escola, a gente sofreu muito esse negócio que fala, hoje meu filho me corrigiu, o João, né? O João corrigiu eu hoje. Eu falei, então, João, como é que é o bullying? Ele não é bullying, pai, é bullying? Bullying. Então, esse negócio de bullying, eu sou escolado, tenho um doutorado de bullying, porque eu sofri muito bullying. E isso não mexeu em nada em mim, não alterou em absolutamente nada, mas sofri. Né? Tudo relacionado à igreja? Tudo relacionado à fé, ser filho de pastor, você morar praticamente na igreja, tal, crescer na igreja. Hoje, graças a Deus, o preconceito diminuiu bastante, graças a Deus, ainda tem muito preconceito, mas naquele tempo era mais, né? Naquele tempo, você ser crente, você ser filho de crente, você sofria muito na escola. Não só com os amigos, mas até com digamos assim, o corpo docente mesmo, os professores. Tinham muitos que eram carolas, e católicos carolas, e eles realmente nos prejudicavam, né? E você sabe que uma criança inibida, ela não desenvolve as suas faculdades mentais perfeitamente. Então eu sofri, eu lembro de professores meus que foram muito bons e não tinha nenhum preconceito. E eu lembro também de professores que me judiavam e a gente ficava inibido, até nem ia bem naquelas matérias. Por quê? Porque havia uma inibição, né, por você ser de outra religião. Então isso eu lembro, mas em nada isso prejudicou a alegria de ser uma criança feliz, uma criança alegre, e de ter orgulho em todo o tempo de ser protestante, como era chamado. Hoje é evangélico, né? Hoje é gospel, mas naquele tempo era protestante. Beleza, sou protestante, não tem problema não. Eu respeitava todo mundo, sempre respeitei os católicos, graças a Deus, sempre convivi, desde criancinha, convivi em paz com os meus amiguinhos, e nunca desfiz de ninguém por ser católico, por ser espírita, não, sempre respeitando, e graças a Deus, então, eu tive uma infância muito feliz. E a questão de ser o filho do pastor, isso pesava em algum momento ou não? Pesa? Porque há o preconceito também contra o pastor, a figura do pastor. Hoje, imagina naquele tempo, né? Hoje está bem mais
as pessoas assimilam mais, reconhecem mais, até porque a população evangélica cresceu, alcançamos níveis, e todos os níveis sociais, os evangélicos estão em todos os níveis sociais. Então mudou a cabeça, mudou a mentalidade, tem mudado a mentalidade do povo em relação ao pastor, à liderança pastoral, à liderança espiritual, né? Mas naquele tempo não tinha. Você era filho de pastor, você era filho de uma pessoa desonesta, como eles titulavam os pastores, né? E eu sabia que meu pai não era aquilo que falavam, né? Eu conhecia meu pai, eu sabia que meu pai sempre se dedicou à igreja. Então isso nunca me abateu, né? Pelo fato de ser filho de pastor, na verdade era um orgulho para mim ser filho de quem eu era. Bom, né? Isso é bom. Era. Mas aquela parte também, por exemplo, de vou fazer isso, mas alguém vai falar, pô, você é filho do pastor, cara, tem isso também? Pô, primeiro que o filho do pastor e a mulher do pastor perdem o nome. São pessoas sem nome. Você é filho do pastor. Você não tem nome. O nome é seu filho do pastor. Mulher do pastor é a mulher do pastor. Tem até um livro da editora, da nossa editora CPAD, que eu recomendo muito. Mulheres sem nome. É a esposa do pastor. Ela não tem nome. A esposa do pastor. A esposa do pastor. A esposa do pastor fez aquilo, a esposa falou aquilo, ou filho do pastor. E isso é verdade, isso é uma realidade que acontece, né? Também reputo isso a uma ignorância naquele tempo e ainda hoje algumas ignorâncias. Mas graças a Deus que hoje realmente há uma maturidade, há um crescimento, digo assim, por parte das pessoas, de reconhecer a pessoa pelo seu nome, né? Reconhecer hoje as esposas dos pastores como mulheres que têm nome. E isso é muito bom, os filhos dos pastores sendo reconhecidos, aqueles que têm ministério, como pastor também no meu caso, e aqueles que não têm ministério, reconhecido pela sua profissão, pelo seu trabalho, isso é bom, que é legal. Meus irmãos, todos foram para a vida, para o trabalho, aqueles que desenvolveram as suas profissões foram ser e são os que são. No caso, eu sou pastor, mas eu tenho outros irmãos meus que foram para o trabalho secular e tiveram também a felicidade de hoje também estar, apesar do trabalho secular, também exercer o pastorado. Então tudo é um crescimento, né? Tudo é uma questão de crescimento, de amadurecimento do povo, das pessoas e de nós também, né? Opa, nós também. Com certeza. O pastor teve algum momento porque assim, é bom a gente trazer aqui a questão da juventude ali, que passa várias coisas na cabeça do jovem, né? O jovem às vezes não sabe o que é da vida. O senhor teve algum momento que o senhor falou, poxa, eu não quero seguir essa parte da minha vida, ser pastor, eu quero seguir outra coisa, ou não? O senhor sempre foi firme naquela ali? A minha vocação ministerial, pastoral, ela desenvolveu muito cedo, né, em mim. Já era uma coisa assim que eu amava muito meu pai, eu gostava de ajudar ele na construção da igreja, eu ficava junto com ele, pequenininho. Nós tínhamos o departamento da infantil, como tem na igreja o departamento infantil, e no departamento infantil eu já se destacava como pregadorzinho, como criança, mas já era o pregadorzinho do culto das crianças. Eu já regia o coral das crianças, e tudo isso que eles viam, a liderança via em mim e já colocava para fazer. Na verdade, a gente era criança, né? Tinha hora que ia lá para cantar, estampava da risada na frente do povo, tudo, ficava envergonhado, era um sarro. Mas o ministério, a vocação já estava ali. Então foi crescendo na adolescência. Sim, eu fui sentindo o chamado, o desejo, e sempre tive o desejo não de ser, mas de ajudar meu pai de alguma forma, né? Na obra de Deus. A obra de Deus ela tem muita carência, né? De material humano, de pessoas, tal, e a gente sempre se colocava ali na brecha. Já na liderança, quando foi se destacando, fomos para ser líder de jovens, né? Ajudar na liderança dos jovens. Então o ministério foi aflorando na medida que a idade foi vindo. Existia um momento na vida, naturalmente, que a minha vontade era de, né, seguir uma carreira, estudar, fazer uma faculdade para fazer outra coisa, mas na verdade o chamado, a vocação falou mais alto, né? Falou mais alto. Eu fiquei com meu pai todo o tempo trabalhando e foi desenvolvendo.
eu tinha meus trabalhos, trabalhei aqui em Pau Sul. O meu primeiro emprego foi no supermercado Ramalho ali, na rua principal. Fui ser empacotador, pegava os carrinhos de sorvete e ia vender para ganhar meu dinheirinho, né? Para comprar paçoca, né? Para comprar paçoca. Ia vender sorvete e tal. Sim. E aí, né, a gente foi tentando, né? Mas havia um chamado da parte de Deus, e desse chamado ninguém foge. Quando Deus te chama, não tem como. Por mais que você tente correr, mas Deus te traz para o propósito. A nossa vida é controlada por Deus e não é por nós mesmos, né? Não é a gente que quer que fazer, mas é Deus que tem o chamado, e você tem que submeter à vontade. Legal. E quando que o senhor assumiu o ministério? Primeira vez, quando o senhor pegou? Na verdade, eu me casei em 94. Sim. Em 95 eu já fui dirigir a primeira congregação, fui consagrado ao diaconato no dia 19 de junho de 94, no dia 18 de dezembro fui consagrado ao presbitério no mesmo ano, em 94. Em 95, em meados de junho, fui levado a ministro do Evangelho, como evangelista, e acho que 2 anos depois, 97. Mais ou menos, eu fui Sim. trocado a credencial para pastor. Bacana, bom demais. Aí já pegamos toda a parte do senhor lá da Então, infância, que era já uma foi. coisa, já foi. É o papo, né? É legal, é o papo isso que aí. está fluindo, né? Bom demais. E aí, como eu falo, né? É difícil a gente falar de Jesus, a gente sabe, mas falar da gente, a gente se perde um pouquinho. Mas tá Não é bem. metódico, tá né? Indo bem, tá Na indo bem. proporção que a gente vai falando. E eu quero trazer aqui também para a galera conhecer essa parte do senhor, que eu não conhecia, né? Através da pergunta que eu fiz para o pastor antes ali nos bastidores, né? A situação que o senhor falou, que o senhor quase morreu, é isso? Uma vez, é isso? Teve um acidente. Foi? Um acidente. Eu morava aqui em Pau Sul, acho que no ano de 2007. 2009. Sim. Era dia 9 de dezembro, era um domingo à tarde. Nós tínhamos realizado o ensaio com a juventude, né, para o congresso dos jovens, que seria no outro final de semana. Aí acabou o ensaio, o pessoal está ali, nós fomos na sorveteria ali na praça, do lado do Banco do Brasil, tomar um sorvete com a minha esposa. Quando eu estava voltando, chegando em casa, que eu olhei na esquina, eu vi uma perua pegando fogo. Aí eu fui no meu carro, peguei o extintor e fui lá apagar o fogo, ajudar a apagar o fogo. Medo de explodir a perua e tal. Aí eu fui lá apagar o fogo. Nisso que eu estava apagando o fogo, apaguei o fogo 4 vezes e agachei para olhar onde estava alimentando o fogo, né? Porque ele voltava, o fogo estava voltando, estava caçando o lugar que estava alimentando o fogo. De repente, quando eu vi aquela explosão, e eu levantei muito rápido, mas mesmo assim aquela bola de fogo que vinha, na verdade, com a gasolina, né? Explodiu o filtro e veio a gasolina e o fogo atrás. Bateu, estourou no meu corpo, mais a minha calça, na minha perna, e aí pegou fogo. E eu desci aquela descidinha aceso. Caraca, desci aceso. Fogo aqui, pegando, e as peles descendo tudo, e queimando a perna e tal. Meu Deus. E aí eu queria correndo, né? Tentaram me segurar, mas ninguém conseguiu. As 3 pessoas tentaram me segurar, mas veio uma força descomunal, e eu me desvencilhei daquelas pessoas e passei entre uma árvore e a grade da casa que desce ali. Passei a 1000, aceso, descendo. E a cabeça era chegar no lago, você entendeu? No lago municipal, na cabeça na hora. Mas alguém gritava: tira a roupa, Malaquias, tira a roupa, Malaquias. E eu fui tirando a camisa, queimando tudo, eu fui tirando, e continuou queimando. O fogo estava na calça, tirei a calça também, aí o fogo ficou na calça, aí apagou o fogo no corpo, mas aí já estava as peles tudo caindo, né? E foi queimadura de quanto? Terceiro grau. Terceiro grau. Aí dali eu fui para Santa Casa. Da Santa Casa conseguimos uma vaga em Bauru, no Hospital Estadual. Fui transferido para Bauru, fiquei 50 dias lá internado, passei por 8 processos cirúrgicos e enxerto, né, tirando pele de um lugar, colocando na outra. Foi um processo realmente doloroso. Entrei dia 10 de dezembro e saí dia 28 de janeiro do hospital. Caraca. Sem ver o sol.
Naquele momento ali que estava acontecendo tudo, no momento passou na cabeça do senhor, Eu achei que ia morrer. Não volta. Eu falei, não, ali, ó, que eu morro, porque é fogo, né? Fogo, gasolina, você não tem o que fazer. O negócio é demais. O certo era ter jogado no chão, o certo era ter... Mas na hora, como é que vai? lembra, né? Eles até tentaram me agarrar para jogar no chão, mas aí a força foi muita, que eu desvencilhei de que quem estava ali, eu pensei em ir para o lago. Pegou em mim o fogo. É muito rápido, é violento e o ser humano, ele é nada. E em questão de, vamos supor que foi 1 minuto, aquele tudo ali, queimou 11% do meu corpo e meu corpo virou água, virou líquido. Virou líquido. A gente realmente não é nada. Se alguém não grita lá e não cai na minha cabeça, se eu tirar a roupa, eu ia até chegar no lago e ia morrer queimado. Ah, não. Aí não aguentava. Porque era gasolina e tinha um celular. Eu lembro que eu tinha um celular no bolso e o celular aí ponto para explodir também. Aí, não, coisa. Foi coisa. Foi um milagre mesmo. E Deus né? me livrou, né? Deus me livrou. E Deus sabe, né? A gente foi lá ajudar o próximo lá, um semelhante que estava ali. Aí aconteceu isso. Se alguém brinca comigo, você foi mexer com o fogo dos outros aí. Foi mexendo o fogo do outro, né? Mexendo o fogo do outro. Mas a intenção foi realmente ajudar. E consegui apagar o fogo, né? Estourou ali, acabou o fogo, o rapaz pegou a perua, levou embora e eu fui para o Santa Casa. Mas tudo que acontece na vida da gente tem um propósito divino, né? Tem um propósito de Deus. O tempo que eu passei no hospital foi muito bom, conheci muita gente, falei de Jesus para muita gente, muitos enfermeiros, e aí eu aprendi a valorizar a profissão do enfermeiro, o valor que tem o enfermeiro, a enfermagem, o valor que tem, porque eles põem a mão na massa, eles cuidam mesmo da gente. E eu tive muitas lições, né? Ali naquele hospital, né? O valor que tem aquele ambiente, né? A ala dos queimados, né? É poucas pessoas que vão lá, é poucas pessoas que visitam, é um lugar de muita dor, de muito sofrimento. Então eu tive muitas experiências ali naquele hospital, né? Muita experiência. Então tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eu até ia falar para o senhor, o antes e o depois desse acidente. Eu aprendi a valorizar uma coisa muito, muito, muito simples que a gente muitas vezes não vê dentro de casa. E lá eu aprendi muita coisa. Inclusive, por exemplo, o valor que tem de você sempre estar olhando o bujão de gás, aquela válvula do bujão de gás, a mangueira do bujão de gás, porque tudo isso vence. E a gente nem liga para isso, né? A gente nem valoriza. Então, a gente precisa aprender, até nessas coisas, né? Quando você mexe com o fogo, você aprende tudo o que acontece, né? Na verdade, ali foi uma escola para mim, né? E o fogo, igual o senhor falou, é muito rápido, né? Aconteceu... Não, é muito rápido. Errou, já era. Já tem que fazer. Não tem o que fazer. Se não tiver alguém ali que tenha habilidade, e é muito difícil, né? Você ter um bombeiro perto, alguém que tenha experiência, então você vai procurar água. E a água, talvez, naquele momento, é a pior coisa, né? É a pior coisa. O que resolveu o problema depois foi o soro, né? Que aí eles colocavam um soro no queimado para amenizar a dor, né? Até me apareceu uma vaga onde eu fui levado para realmente um hospital que eu reputo como um hospital de primeiro mundo, né? Ali, hospital estadual, naquele momento já era coisa de primeiro mundo. Tratamento de primeiro mundo, né? Na verdade, quem interna a gente, inclusive, é um cirurgião plástico, né, do estado. Então, você é internado pelo cirurgião plástico. E depois você tem tudo, clínico geral, todos os médicos, assistência social, tudo. Você tem ali tudo, psicólogo, tudo. Então, foi uma coisa realmente muito sofisticada. Foi uma porta aberta no hospital estadual, onde eu tive um tratamento que quase, se você olhar, você não vê sequelas. Isso que eu ia perguntar, né? também. Você não vê sequelas, As né? marcas, você não nada, vê sequelas. né? É umas manchas que, na verdade, tem nas minhas mãos, que ficou, que é as marcas, porque eu sou meio rebelde, eu não tenho paciência de usar protetor solar. Mas o tratamento é de primeiro mundo. Top demais, sim. Não, é muito bacana ver isso, porque, igual o senhor falou, é um momentinho. Um momentinho. Já era. E foi à beira da morte, né? Porque ali é uma coisa que eu pensei ali, vou morrer, hoje eu morro.
com minhas filhas pequenas na época, né? A Débora pequena, a Ana pequena, foi muito sofrimento. Mas Deus deu vitória. E nós estamos aqui vivos. Está aí hoje fazendo só para contar a história, né? Uma entrevista no GiroCast. Então, vai vendo. Participando aqui do GiroCast. Bom demais, é isso aí. Então, só uma pausa rapidinho para o senhor tomar uma água, tá? Enquanto eu vou fazer um agradecimento especial aqui aos patrocinadores do GiroCast, né? Muito obrigado a vocês. Vocês estão vendo agora passando aqui embaixo, né? Em algum lugar aqui o Zóio vai colocar. Aqui mesmo, né, Zóio? Isso. Aqui? Ah, tá. O Zóio tá né? Então tá aqui, ó. Tá? Para vocês aparecendo todos os nossos patrocinadores que estão nos ajudando, nos auxiliando desde o início para esse projeto aqui tá acontecendo. Beleza? Muito obrigado de coração a cada um de vocês. Beleza? Então hoje eu estou recebendo o nosso querido pastor Malaquias, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Do Belém. Isso, do Belém. Legal demais. Então ele já contou pra gente aqui a infância, adolescência, né? Tem muita história, né? Pega pra gente depois os negocinhos lá. Tem muita história que a gente acaba... É muita vida, né? E muita vida nos anos, né? 47 anos, parece que não, mas eu estou com 47 anos já. Então é muita história. E na medida que a gente vai lembrando, eu vou falando, eu vou contando. Opa, com certeza. É muito bom. A história, quem tem história tem que contar ela, né? Com certeza. Então agora, pastor, a gente vai começar a falar agora, quero puxar para o senhor, a parte do pastor Peixoto. Sim. Né, que a gente já falou dele, né? O pastor Peixoto foi muito importante para o senhor aí na questão de pastor, né? Do ministério. Puxou, ajudou bastante o ser Malaquias, pastor Malaquias de hoje. Como é que foi? Sim, porque tudo que eu tenho, que eu aprendi foi com ele, né? Ele foi meu pai, foi meu pastor, foi meu genitor, foi meu mestre, né? Meu pai tinha uma característica muito, muito linda, que era o trabalho. Meu pai trabalhava demais pela obra de Deus. Desde que eu conheci por gente, meu pai sempre trabalhou para Jesus e para a obra do Senhor. Sempre cuidando da igreja, sempre cuidando das pessoas menos favorecidas. Meu pai sempre esteve ajudando as pessoas. Então, a gente vê isso como um exemplo, como um legado que ele deixou. Aonde ele pastoreou, que eu tenho a lembrança, né? No caso, Corderópolis, que eu já tenho a lembrança, Cosmópolis, também a cidade aqui de Pau Sul, só que em Pau Sul ele ficou 35 anos, né? Ele veio para cá em 87, aqui ele pastoreou 35 anos e aqui ele findou o seu ministério terreno. Então ele trabalhou muito pela obra de Deus, construiu muitas igrejas, construiu muitas casas de viúvas, ajudava muitas pessoas. Então eu sou testemunha viva daquilo que meu pai fez e que, vou dizer uma coisa para você, que sem medo de errar, eu vou lutar todo o tempo para tentar colocar o meu chapéu onde ele pisou, porque o que ele fez e o que ele fazia para as pessoas, por mais intenção boa que eu tenha e queira fazer, não vou conseguir chegar, digamos assim, 10% do que ele fez. O homem trabalhou, o homem era trabalhador, ele era rígido, polêmico, mas ele era trabalhador, dinâmico, construtor, construía, trabalhava, ajudava as pessoas, né? Ajudava as famílias. Nós temos aqui em Pau Sul muitas casas de irmãos que ele construiu, né? Ele construiu juntamente com a igreja. Nós temos as congregações, os templos que ele construía. E então é um homem do trabalho, um homem da luta mesmo, né? Então, meu pai, ele para mim é, sem dúvida nenhuma, o maior exemplo nesse sentido. O senhor tem alguma história que o senhor tem? Eu acho que tem, né? Uma história do pastor Peixoto que o senhor possa trazer para a gente, que o senhor fala, poxa, esse dia foi bacana. Agora lembrar de uma, né? Mas o senhor conseguiu. Quando meu pai veio para Pau Sul, em 87, nós tínhamos uma igreja aqui na Joaquim Carlos Teles de Mata, era uma igreja muito simples, né? Pintadinha de cal e tal. E ele vinha de uma região
realmente uma região muito dinâmica, rica, de muita indústria. Ele era pastor em Cosmópolis, uma igreja muito grande e que tinha ali muita gente e tal. E aí ele foi enviado pelo ministério para assumir uma cidade pequena, igrejinha pequena e tal. E ele veio. Mas ele veio com a visão que ele tinha de lá, ele veio para cá e tal. E chegou aqui, colocou-se ao trabalho e Deus foi abençoando, né? Abençoando. Só que nas bênçãos de Deus também vem as lutas. Ninguém consegue nada sem luta, né? Sofreu muito aqui, muito sofrimento, muita luta, muita perseguição, muitas batalhas, né? Eu lembro que a casa que os pastores alugavam era em frente à Santa Casa, a gente morava em frente à Santa Casa. E aí, eu não sei o que é ali hoje, que é em frente à Santa Casa. Na frente da Santa Casa, acho que é escritório, né? Era o tom, negócio musical. Não tinha isso, negócio, era ali. Então era ali que a gente morava. Na verdade, meu pai foi o terceiro pastor que morou ali. E aí, ele construiu uma casa no fundo da igreja para sair do aluguel, construiu um prédio ali e nós passamos a morar, portanto, no fundo da igreja, um prédio que ele construiu. E era propriedade da igreja mesmo, né? Sim. A casa pastoral. Então sempre foi assim, de luta, de exemplo, mas com isso também veio as perseguições, né? Veio as lutas e tal. E em 88 eu me lembro que Deus prometeu dar um terreno no centro dessa cidade. No centro de Paulo Sul, Deus prometeu num culto que ia dar um grande terreno no centro da cidade de Paulo Sul. Isso foi no ano de 88, 89. E neste mesmo ano, Deus deu aqueles 2 terrenos, que hoje é um novo templo. Né? Então, essas coisas que a gente viu acontecer, né? E também a construção do templo, um templo naquele tamanho, né? Uma cidade tão pequena, né? Como era Paulo Sul, e foi construído aquele templo em 1 ano e meio. Nós já estávamos congregando lá, né? Um templo que é 3 andares, é um templo enorme, né? As pessoas não vêem porque ele está no nível da calçada, mas tem um prédio para baixo, né? Sim. Onde é o subsolo, que é o auditório, e o tanque batismal, o meio que é o refeitório, a cozinha, e a nave que é no nível da rua. Então é um grande templo que foi construído com muita luta, com muito sacrifício, e a gente via Deus operar milagres assim diariamente na construção daquele templo. Então são exemplos assim, exemplos de fé, exemplos de luta, exemplos de curas, de milagres que Jesus fez através da vida do ministério do meu pai, que é coisa que marcou a nossa vida. É até difícil a gente lembrar exatamente de um exemplo, mas tem vários exemplos que a gente viu e a gente carrega isso no nosso coração. Muito bacana, muito bacana. E o senhor comentou no início, né, que ele faleceu em 2021. Foi isso, né? 2021. Foi, e eu lembro que foi uma comoção mesmo, porque assim, antes da gente falar isso da comoção em si, o Ministério de Belém, né, do Belém, né, que fala, né, vai longe, né, vai em Chavantes, onde mais vocês vão? O Ministério do Belém é um ministério que abrange o país inteiro, mas esse ministério, ele é estabelecido por regiões. Em cada região nós temos uma sede deste ministério. Na região de Paulo Sul, a sede é aqui, com a nossa jurisdição eclesiástica, na cidade de Timburi, Chavantes e distrito do Irapé. Lembrando que nós temos também na região de Rio Preto uma região com algumas cidades, Mirassolândia, Palestina, Novas Macaúba, Altair, Duplo Céu, Suinana, algumas cidades ali na região de São José do Rio Preto. E nós temos também que a extensão deste campo de Paulo Sul, na região de Ituverava, na cidade de Ituverava, Igarapava e já em Minas, em Delta. Então o campo de Paulo Sul compreende essas cidades e essas igrejas. Todas essas igrejas são prédios próprios, né, que são construídos pela igreja de Paulo Sul e pelas igrejas afiliadas, que era da presidência do meu pai, né, pastor André, meu pai, que eu assumi
como pastor presidente pela vacância dele. Muito legal, por isso que eu falei aqui, né, da questão da comoção, né, porque eu lembro que até em 2021, se eu não me engano, eu já estava nesse processo também de divulgar as coisas de Pausu, né, e quando eu fui a fundo para ver, né, tipo, o que aconteceu com o pastor Peixoto, né, eu vi que a comoção foi muita, a galera realmente, tipo assim, é lógico, o pastor Peixoto teve o Covid, né? Suspeitas que teve o Covid, ele venceu a Covid, ele não foi de Covid, ele foi do pós-Covid. Foi o pós-Covid. O pós-Covid. Ele era deficitário dos rins, ele tinha problema nos rins grave, né? E ele então foi ali naquela fragilidade que o Covid deixou a sua marca indelével que levou meu pai. E aí como é que foi para o senhor assim? Lógico que eu não estava aqui em Pausu na época. Em 2014 eu fui morar em Marília. Foi para Marília? Fui para Marília. E aí eu passei a trabalhar lá em Marília e também a dirigir uma igreja na cidade de Oriente, que é próxima a Marília, né? E a gente tinha o trabalho em Marília. Então eu não estava trabalhando com meu pai nessa época. E a gente se falava quase semanalmente, né? Nós tínhamos grande amizade, ele ia lá, eu vinha aqui e tal. Com o advento da pandemia, nós tivemos esse isolamento, esse período de isolamento, que eu não pude ver meu pai, ele também não pôde ir lá nos ver, mas eu sei que ele continuou aqui fazendo a obra de Deus, ele nunca parou de fazer a obra de Deus. Tinha esse trabalho missionário, ele visitava, com todas as limitações, mas ele ia, ele se preocupava com todos. E ele passou a primeira fase, né? Passou a segunda fase e não pegou o Covid. Na terceira fase, acho que já no finalzinho da terceira fase, que ele foi acometido. Mas ele venceu aquele período de Covid, ele venceu e estava ficando bom. No aniversário dele, dia 15 de junho, era o aniversário, completou 73 anos, aí que eu fui, no outro dia que eu fui saber que ele estava passando mal, aí me ligaram, aí quando foi internado na quinta-feira, né, aí o médico já disse que não tinha que ser entubado, então aí foi muito rápido, foi entubado no domingo, na quarta-feira, na terça para quarta ele faleceu. E a questão de entubar é doer, né? Na verdade, ele não queria, né? Ele não queria entubar. Se acontecer comigo, não me entube. Mas não tinha nada o que fazer ali, mas até um dever da medicina entubar, não tem o que fazer, né? E ele teve a sorte de ter vaga, né? Porque não tinha vaga. Então aí foi era, na verdade, uma oportunidade até de voltar à vida, né? Mas no caso dele estava muito grave, né? Então ele faleceu. Realmente deixou... Isso causou muita comoção, porque ele era um pastor presidente de um campo. Era pastor aqui em Pausu 35 anos, né? Muitas lutas, teve muitas batalhas, e a sociedade, na verdade, reconhecia o trabalho dele, a missão que ele tinha, a liderança que ele tinha. Foi reconhecido em Pausu, era reconhecido em todo o estado, era reconhecido em todo o Brasil. Meu pai viajou o Brasil inteiro levando o nome de Pausu. Meu pai viajou vários países levando o nome de Pausu. Meu pai foi para Israel 2 vezes, levou o nome de Pausu. Foi para a Itália, foi para a França, levando o nome de Pausu. Então, era uma liderança, né? Era um homem que era o líder, e sempre o nome de Jesus e da cidade de Pausu, e da igreja de Pausu. Muito bacana, muito bacana. Pastor Peixoto... Outra coisa que eu quero fazer nota aqui é que a cidade também de Pausu reconheceu ele, deu o título de cidadão pausuense para ele. Eu não sei de precisar o ano, mas nós tivemos alguma câmara. Teve esse reconhecimento, né? Foi feita uma celebração, uma solenidade da igreja, foi dado o título para ele. Então foi muito bom a cidade reconhecer o trabalho dele, né?
Então a gente tem essa gratidão também à cidade de Pau Sul. Não, deixou um legado, né? Deixou um legado. E só para entender, a ida do senhor para Marília foi para ministrar lá, é isso? Eu fui a convite do pastor de lá, naquele momento, após a morte da minha mãe. O pastor Elande Mariano da Silva, que é o presidente de Marília, que é outra região do Ministério do Belém, ele me convidou para ir lá. Como ele era muito amigo do meu pai, houve uma articulação para a minha ida para lá, e eu fui trabalhar com ele lá. Fui lá também e fui apacentar o rebanho, fui cuidar da igreja lá também, fui ser pastor. Lá eu tive, a oportunidade de também vamos trabalhar como corretor de imóvel e tal, e é o trabalho que desenvolvemos lá. Mas o chamado, o pastorado está sempre intrínseco na minha vida, não tem como separar isso. Exatamente, muito bacana, gente, legal demais esse bate-papo com o pastor Malaquias, muito legal. Pastor, hoje em dia, o que o senhor tem a dizer para a gente, assim, a questão de, lógico que falando de Malaquias, a gente fala do pastor Malaquias, com certeza, liga uma coisa a outra, com certeza. Evangelização no dia de hoje, o que o senhor fala para a gente? Tá muito difícil, o que está dificultando, como é que é hoje, relacionado ao início do ministério do senhor, né? Lógico. Hoje, na verdade, está mais fácil, mas ao mesmo tempo está mais difícil. Por que está mais fácil? Hoje nós temos muitos meios de comunicação à nossa disposição na propagação do Evangelho, da evangelização. Evangelizar é a missão da igreja. A igreja, ela precisa evangelizar, ela precisa levar o Evangelho de Cristo. E de todas as formas, a falada e também a vivida, na prática, na realidade. Então nós precisamos evangelizar. A igreja tem evangelizado? Tem evangelizado, eu acredito que tem. Por quê? Porque nós temos hoje o maior número de evangélicos. A nação brasileira hoje, nós estamos aí numa porcentagem grande. A nação evangélica está crescendo de uma forma grande. E isso tem um lado bom, tem um lado muito positivo. Nós temos diversas igrejas evangélicas, não somente uma ou duas, nós temos diversos. Isso mostra também um certo crescimento da igreja evangélica. Então nós temos muitas ferramentas. Agora, com isso também, com o advento da tecnologia, das mídias sociais, das redes que nós temos, que se pode pregar através do rádio, da televisão e da internet, nós temos também uma certa apatia, um certo, digamos assim, um relaxamento, porque se todos nós, se cada um sentir a responsabilidade da propagação do Evangelho e usar a sua rede social para propagar o Evangelho de Cristo, nós vamos ter um número maior de pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Sim. E nós não devemos deixar a propagação do Evangelho somente para a igreja como um todo, através dos seus departamentos de evangelismo, através das suas departamentos de missão, porque isso é responsabilizar um departamento, responsabilizar aquele outro departamento, e aí eu cruzar os meus braços e não, o departamento está fazendo, quando na verdade a missão de evangelizar é de cada um de nós. Cada crente, cada evangélico, cada pessoa que teve uma experiência com Jesus, ele tem a missão, o dever de evangelizar. A ordem é imperativa. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele não falou para um grupo de apóstolos, ele falou para todos os crentes que estavam reunidos ali antes dele subir. Ele falou, idem por todo mundo e pregai o Evangelho. Então a missão é de cada um de nós. Se todos nós evangelizar, nós vamos alcançar um número maior de pessoas, as pessoas ouvindo o Evangelho, vendo o Evangelho de Cristo em nós, as pessoas vão crer, e se as pessoas crer, os sinais de Deus acompanham as pessoas que crêem. Então, é uma coisa assim, Danilo, nós precisamos evangelizar. Temos todas as ferramentas para isso. Temos toda a condição. Hoje temos menos preconceito, menos impedimento do que tínhamos no tempo passado.
Então nós precisamos evangelizar. Está faltando somente um pouquinho de nós essa ousadia, essa intrepidez para levarmos o Evangelho. Porque se nós pregarmos, a nós compete só pregar. Quem faz a obra é Deus. Né? Quem faz a obra é Deus. E o que é o Evangelho? A palavra Evangelho é boas novas. É falar daquilo que Deus pode fazer. Jesus é a resposta, Jesus é a solução para as pessoas, né? Para as famílias. Jesus é a resposta. Então nós temos que falar. Evangelho simples, sem muita dificuldade, porque as pessoas acham que pregar o Evangelho é você fazer um curso teológico e tal. Tudo isso é bom, mas pregar o Evangelho é a coisa mais simples. Jesus usava o método mais simples para anunciar a sua mensagem. Ele usava parábolas, que são comparações, que são analogias, que são histórias fáceis de compreender para que as pessoas pudessem entender a sua mensagem. Então o Evangelho não complica, o Evangelho explica, né? Exatamente. Não, com certeza. Mas então, no ver do senhor, está mais fácil então a evangelização hoje? Respondendo. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Então, Tá beleza. mais fácil. Tá ótimo. E pastor, a respeito de um ponto, lógico, que a gente tem que tocar, que isso vale tanto para católico, evangélico, seja qual for a denominação, né? A sexualização antes do casamento, aquele critério do sexo antes do casamento. Qual que é o ponto de vista do senhor hoje, né? Vendo também a questão que hoje a sexualização na internet, televisão, está muito mais explícita, está muito mais fácil. E como o senhor, como pastor, o que o senhor fala a respeito disso para os fiéis, para as pessoas até que estão acompanhando a gente? Porque hoje realmente está muito mais elevado a sexualização. E assim também a sexualidade antes do casamento, né? Como que o senhor fala para a gente a respeito disso? Na verdade, o sexo hoje está barato, fácil, explícito. Sim. E banalizado, né? A Bíblia é muito clara, a doutrina bíblica é clara sobre o sexo. O sexo é uma dádiva de Deus no casamento. Fora do casamento, seja ele antes ou de relacionamento fora do casamento, que seja um extraconjugal, Sim. é condenado na palavra de Deus, não é correto, traz prejuízos, traz consequências, né, para as pessoas, e isso não traz alegria, não traz felicidade. O sexo abençoado por Deus é dentro do casamento. Dentro do casamento tem a chancela divina, tem a bênção de Deus, e as consequências são maravilhosas para o casal e para a família como um todo. Fora disso é problema, né? Seja antes do casamento ou mesmo no casamento com um relacionamento extraconjugal, é problema e Deus não se agrada disso. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa exposição da sexualidade, né? Do sexo, né? Do sexo livre, barato. Cada esquina cada página que tem na banca de jornal tem, na rede social, o sexo é livre, né? Agora, cada um deve, na verdade, pautar a sua vida pela palavra de Deus. Se quer ser feliz, precisa pautar a sua vida pela palavra de Deus. E quando a pessoa segue a palavra de Deus, ele vai fazer, Danilo, não uma forma positiva, ele vai fazer de bom grado, ele vai obedecer a palavra de Deus, porque ele quer agradar o seu Deus, a sua palavra, e ele vai ver as bênçãos de Deus na sua vida. Nada impositivo, porque Deus não aceita nada que nós impomos. Não pode isso, não pode aquilo. A palavra do Senhor nos ensina. E o pecado, no caso, para nós que conhecemos a palavra de Deus, não está naquilo que é proibido, porque aquilo que é proibido é perigoso. A proibição é perigosa. Quando você proíbe um namoro do seu filho, da sua filha, você está correndo o risco de colocar esse jovem, ou essa moça ou moço, num namoro escondido, numa coisa errada. Quando você ensina, você abre os olhos, que se pode, mas olha o perigo, olha a consequência, se fizer isso ou aquilo, então o jovem instruído,
ele vai evitar de fazer aquilo, primeiro, para não desagradar o seu Deus, segundo, para que ele não tenha consequências desagradáveis na sua vida. Então, o que nós precisamos fazer é ensinar, é educar, não é julgar, não é apontar, não é condenar, é ensinar, é abrir a mente da nossa juventude, da preservação, até da virgindade. Por quê? Porque ele vai ver como isso é precioso lá na frente, dentro do casamento. Agora, uma pessoa que não ela tem problemas sérios na vida, né? Problemas sérios na vida. Porque quando você se relaciona com alguém, a palavra de Deus nos ensina isso aí. Você cria um laço de alma com aquela pessoa. Mesmo que você não a vê mais, não vai ver mais, não vai ter mais nenhum contato, mas tem um laço de alma, tem um sentimento ali. E isso pode atrapalhar os futuros relacionamentos. Então é muito sério que nós discutamos isso, que ensinamos isto, que orientemos a nossa garotada e até de uma forma bem aberta, falemos, lógico, observando a realidade da idade, da faixa etária, tendo uma linguagem acurada, grave, mas que falemos abertamente, porque eu vou dizer por mim, que meus pais, apesar de serem conservadores, nos ensinaram, mas eu acho que eu já com meus filhos, minhas filhas, eu sou mais aberto, você entendeu? Eu sou mais aberto. E eu dou graças a Deus pela vida da minha família, dos meus filhos. O Senhor tem preservado eles na sua palavra e eu glorifico a Deus. Porque quando você fala abertamente, com muito carinho, você ganha, você ensina, você abre os olhos. Né? Você vai lá, bate, mas não ensina. Ou não pode isso, mas não explica o porquê não pode. Então tem que abrir o papo, tem que ser papo reto. Filho, se fizer isso aqui, é gostoso? Mas o prejuízo vai ser lá na frente. Então aguarde o sinal e na hora certa as coisas fluem. Com certeza, pastor, eu também concordo. Falou bem, explicou bem a pergunta. E relacionado a isso também, puxando para uma outra parte, a galera aí que está tentando a liberação do aborto. Hoje na mídia, né, tá em primeiro lugar quase, e é isso aí, né? E aí tem lá, quando a gente vai ler um pouco sobre essa galera que está tentando liberar o aborto, né? Eles citam muito a questão, por exemplo, a menina que tem a relação ali muito nova, certo? E ela não sabe ainda sobre isso e tal, e tem as consequências, então por isso eles falam que tem que liberar o aborto nessa situação. A respeito da liberação do aborto, o que o senhor fala pra gente? Nessa situação específica, eu estou falando pro senhor, o que o senhor fala pra gente? Eu acredito que é um problema elementar, sim, familiar. Quando o pai e a mãe assumem o seu papel de genitor, de orientador, o papel educacional, né? Porque educação não é na escola, educação é no berço. Você educa seus filhos, você já abre o jogo, né? E mostra as consequências. Eu acho que não pode muito demorar você trazer a educação, esse assunto, por exemplo, na educação dos filhos. Tem que trazer o negócio cedo, porque quando você vai falando, à medida que a criança já entende que você vai falando, e é o pai e a mãe que está falando com todo cuidado, então a criança ela vai se prevenir de muitas coisas, de um ataque de um pedófilo, de um ataque de um estuprador, de um ataque de um garoto inconsequente que só quer sexo, você entendeu? A menina ela já vai ter a sua defesa, ela vai ter a sua defesa, ela vai conseguir se defender, sair de uma sedução, de um chaveco, né, para essas coisas. Então eu acho que tudo vai da educação elementar. A gente não pode abrir mão de um princípio tão grave como que é a vida, né? E por causa de uma inconsequência, de uma falta de informação, nós admitirmos o estupro, seja ele em qual circunstância for, do divórcio. Se acontecer, tem que se aceitar, né? Tem que se aceitar, tem que se trabalhar nisso aí. O que nós não podemos concordar absolutamente, em nenhuma hipótese, com o aborto, porque o aborto é assassinato de inocente, é um ato contra a vida, e isso é indesculpável diante de Deus, né? A palavra de Deus ela defende o nascituro. A palavra de Deus ela defende a criança
desde a sua concepção. A minha esposa, quando ela terminou o curso de Direito, então ela fez lá aquele TCC, ela fez o direito do nascituro. E ela fundamentou nas escrituras, né? Ela fundamentou nas escrituras. E nós fomos atrás de pesquisar. Então, na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, Deus defende o nascituro. A observância de que a criança, na sua concepção, na hora que a mulher concebeu, ficou grávida lá, já tem vida lá. Então, Deus protege o nascituro. A Constituição do Brasil, ela precisa ser alterada, inclusive, para que se coloque na lei esse direito, porque ainda no Brasil só se considera uma pessoa depois do tapa na bunda. A criança nasce, ele passa a ser uma pessoa. Isso está na lei, precisa ser alterado. Não sei se houve uma alteração, eu até vi o nosso deputado, ele querendo construir um projeto de lei para se alterar isso, o nosso deputado Paulo Freire. Porque precisa colocar na lei isso, precisa colocar na lei, né? Que a vida está na concepção. É o direito do nascituro. A criança está lá, mas ela não é coberta. Sabia que a criança não é coberta pela lei? Não é coberta, não. Ela está lá na barriga da mãe, só vai ter cobertura depois que nasce. E, na verdade, precisava colocar isso na Constituição, de que a criança no ventre precisa ser coberta pelo Estado, protegida, não o contrário, né? Porque eles querem aprovar o aborto. Quer dizer, a criança, se a mãe não quiser, aborte, mate. Isso não se pode aceitar, de maneira, em hipótese nenhuma, né? Nem nessa circunstância, quando uma criança, uma adolescente, tadinha, não sabia. Cadê o pai? Cadê a mãe? A família precisa orientar. Nós temos que fortalecer, na verdade, Danilo, a família. O que nós temos que fortalecer é a família. Quando você fortalece a família, os laços do pai, da mãe, o pai exercendo o seu papel, a mãe exercendo o seu papel, cuidando, sendo provedor, sendo cuidador dos seus filhos, protegendo os seus filhos, né? Eu acho que isso nós evitaríamos um monte de problemas que nós temos. O problema realmente é a família desestruturada. Aí vem todos os problemas, porque os muros estão caídos. Então nós precisamos levantar os muros, proteger a nossa família, né? Ensiná-los, orientá-los. E se a gente fizer isso, a gente vai ter uma sociedade feliz, uma sociedade abençoada, onde esses pensamentos aí não prosperarão. Bom demais. Essa é a minha visão, né? Com certeza, pastor. Com certeza. É isso aí que a gente pede, né? Realmente a visão do senhor, né? Como pastor. E falou bem mesmo. Estou recebendo hoje o pastor Malaquias. E eu vou pedir para você que está assistindo a gente aí, para deixar sua curtida no vídeo. Vai lá no YouTube, tá? Danilo Muraro, tá? Lá na nossa página, lá no YouTube também. Curte lá, deixa o seu like. É muito importante para a gente você compartilhar o nosso vídeo para chegar para mais gente aí, beleza? Bom demais, pastor. Indo para a nossa parte final do nosso bate-papo, vou pedir para o senhor uma coisinha simples hoje. Sim. Definir hoje, pastor Malaquias. Eu sou o servo de Deus. Eu vim com a missão dada pelo ministério, né? Para dar seguimento ao legado do meu pai e cuidar aqui do rebanho de Jesus, porque a igreja não é propriedade nossa, a igreja é propriedade de Cristo. As pessoas são resgatadas pelo sangue de Jesus. Foi na cruz que Jesus deu a sua vida por todos nós. Então cada pessoa é comparada na Bíblia como uma ovelhinha. E por que ovelhinha? Porque Jesus compara nós como ovelha. Porque a ovelha ela depende do pastor. Ela precisa do amor, do carinho do pastor, do cuidado do pastor, do alimento do pastor. Ela depende que o pastor leve ela às águas, para que beba as águas frescas, né? E aos pastos verdejantes. Então nós somos chamados carinhosamente por Jesus como suas ovelhinhas, mostrando o cuidado que ele tem por cada um de nós. Então cada um é uma ovelhinha de Jesus. Eu recebi essa missão
E eu quero honrar ao meu Deus, quero também honrar a memória do meu pai, da minha mãe, que trabalharam nessa cidade, morreram aqui em Paussu, estão sepultados aqui. Eu quero trabalhar também para honrar a igreja que me confiou seu voto de confiança como seu pastor. Quero trabalhar com a juventude, trazer uma juventude sadia, uma juventude visionária, né? Porque a juventude é a nossa igreja forte de amanhã. Nós precisamos combater o pecado, combater essa juventude, esses males que está destruindo a nossa juventude, no sentido de prostrar as nossas juventudes nas drogas, na prostituição, no sexo fácil, no sexo ilícito, né? E a gente precisa lutar para resgatar essa juventude, trazê-las para o caminho do Senhor. Então esse é o Malaquias, que está aqui para servir não somente a igreja, mas servir também a sociedade de Paussu. Eu já tive aqui, já trabalhei aqui muitos anos, só aqui em Paussu fui 16 anos como vice-presidente do meu pai. Tive o privilégio de trabalhar no Conselho de Pastores aqui. Na verdade, eu fui um dos fundadores do Conselho de Pastores, junto com o pastor Maurício, que era o pastor da Batista, o pastor José Luiz, que era o pastor da presbiteriana na época, né? José Luiz, que era o antigo baliego, material de construção. Sim. E pastor Valdemar, saudosa memória, da Quadrangular. Eu fui o presidente do Conselho de Pastores, indicado por eles votaram em mim. Trabalhamos aqui muito nessa cidade, realizei muitos cultos de ação de graças, convidado pelo poder aqui, pelas autoridades da época, prefeito Kruka e os prefeitos que eram o Luizão também, me convidou para realizar culto junto com o padre. Fiz culto junto com o padre Gerson, que era um padre muito querido, um amigo meu pessoal, e nós colocamos gravata no padre, gente. O padre foi para o culto, nós no ginásio esporte, lotado, o padre colocou gravata, tiramos a batina do padre, o padre colocou gravata igual os pastores. Então nós temos uma amizade muito boa com a sociedade de Paussu, um respeito pelos meus irmãos católicos e por todos os amigos queridos. Então foi uma época muito boa, que nós conseguimos muitas amizades. E eu sentia falta dessa amizade. Eu estava em Marília, num centro muito, muito importante também, um povo muito bom, um povo educado, um povo muito qualificado, a região de Marília, um povo muito bom. Mas eu tinha muita saudade dos nossos irmãos ipauçuenses, essa sociedade acolhedora. Bateu saudade, Paussu. E aí eu tinha saudade, muita saudade daqui, né? E aí eu vim, enviado pelo ministério, voltemos aí, assumimos a igreja e estamos aí trabalhando para Jesus. E esse é o Malaquias, isso que eu quero, isso que eu sonho, que desejo. Muito bacana. E essa união, igreja católica com as igrejas evangélicas, importante, né? É muito importante. Eu sempre dizia para o padre da época, padre Gerson, não sei se você conheceu ele. Isso. Eu falava para ele, padre, aqui é o seguinte, é a unidade na diversidade. Ele falou, palavra legal, gostei dessa palavra. Unidade na diversidade. Por quê? Porque era isso mesmo. Nós não estávamos, nós não estava ali, digamos assim, criticando a fé do um do outro. Não estava dizendo que era a mesma coisa, mas havia um propósito ali, que era levar uma mensagem de fé, de esperança e de amor às pessoas. E nós conseguimos. E outra coisa, a sociedade de Paussu se transformou. Houve uma mudança. A partir desse movimento que nós fizemos aqui, houve uma mudança. E eu provo isso. Eu falava lá em Marília dessa mudança que havia aqui. Porque até então, nós não tínhamos nenhum evangélico na Câmara dos Vereadores aqui. Nós não tínhamos nenhum prefeito ou vice-prefeito evangélico. A partir daquele movimento que nós realizamos, nós tivemos um progresso muito grande, um reconhecimento da sociedade de Paussu, da sociedade católica, inclusive, do trabalho dos evangélicos. Você pode ver que chegou uma legislatura que nós tivemos aqui, acho que 5 ou 6 evangélicos na Câmara dos Vereadores, como vereadores eleitos. Tivemos o vice-prefeito e temos o vice-prefeito que é evangélico. Né? A sociedade evangélica, a comunidade evangélica passou a ser respeitada também e ser ouvida pelas autoridades.
Então, foi uma coisa linda que aconteceu a partir desse movimento, que era cultos que a gente fazia, e quem liderava naquela época, ela era a secretária Paula Sanfelice, não sei se você lembra dela. Sim, com certeza. Dona Paula, que ela liderava esses trabalhos, e nós fizemos muito trabalho assim, e fizemos uma boa amizade, e conseguimos o respeito da comunidade católica e das demais religiões. Então, essa unidade na diversidade, ela é necessária, ela é boa, ela é salutar, é o respeito, e isso é muito bom. E é por isso que eu trabalho, é por isso que eu luto e desejo. O meu foco é ver uma sociedade aqui em Paulsul unida no crescimento da nossa cidade e na benfeitoria para os nossos cidadãos. Bom demais, pastor Malaquias. E a última perguntinha para o senhor, tem sonhos ainda não realizados aí pelo pastor? Tem sonhos, nós precisamos realizar muitos sonhos, né? A pessoa que não sonha não pode viver mais, vive, né? Não tem como viver mais, né? Então tem sonhos que vai ser realizado, tem sonhos que não estão claros ainda, mas está sendo trabalhado na imaginação, projetos que estão no nosso coração, e nós vamos desenvolver na cidade de Paulsul. Eu tenho um sonho de fazer aqui um projeto social que eu fazia em Oriente, um projeto maravilhoso, é um projeto que alcança as pessoas menos favorecidas, alcança as periferias da cidade, e nós vamos implantar esses projetos aqui, vai ser muito bom para a nossa sociedade, através da igreja, pregando o evangelho de uma maneira diferente. Bom demais, pastor, bom demais. E vamos lá então, não acabou ainda não, hein? Quando eu recebo essa folhinha aqui, a gente vai agora para a parte final da nossa conversa, para finalizar mesmo. Então, faz a é o bate-pronto. Bate-pronto. O que é? Nós vamos fazer o quê? Vou fazer a pergunta para o senhor tenta responder o mais rápido que o senhor puder. Menos palavras possível que o senhor conseguir, beleza? Tá bem. Tenta ser o mais exato aí, tá bom? Vamos lá então? Cor preferida, pastor? Azul. Comida favorita? Churrasco. Melhor cidade em que já morou? Paulsul. E Paulsul. Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. Sertanejo ou funk? Eu sou mais um sertanejo evangélico. Respondeu bem. Quem jogou mais bonito, Ronaldo ou Ronaldinho? Quem jogou mais bonito? Eu acho que o Ronaldo Fenômeno. R.R. Soares ou Edir Macedo? Os dois são primos, né? Mas eu sou mais o R.R. Soares pelo conteúdo doutrinário e pela semelhança que ele tem da gente, inclusive os nossos hinos da harpa, porque ele canta muito. Top! O que o senhor acha sobre a liberação de armas? Eu acho que isso deve ser controlado, né? Tem que ser uma coisa livre, mas tem que ser alguém que tem que saber usar. É a mesma coisa que você dirigir um avião, dirigir um carro, tem que ter um trem, tem que ter habilitação para isso, né? Então, habilitação em todo sentido, inclusive psicológica e mental, né? Com certeza. Um assunto muito falado aí um tempo atrás também, a liberação da maconha. Isso é terminantemente contra, eu sou terminantemente contra isso aí. Liberar maconha, para quê? Qual é o sentido benéfico da maconha? Certo, fechou. O Brasil traz o Hexa esse ano ou não? Depois de 7-1 não digo mais nada. E para fechar com chave de ouro, e todo mundo fala que eu sempre faço essa pergunta, o Palmeiras tem Mundial? Palmeiras, a rainha morreu e não viu. Bom demais, gente. Bom demais. Esse é o meu querido pastor Malaquias. Muito obrigado pelo aceite do senhor, por estar participando do GiroCast, viu? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço o seu convite, gostei muito de estar com vocês. Eu fiquei preocupado, meu Deus, eu não conheço os meninos certinho e tal, mas eu vi que vocês são gente da gente, tamo junto. E conta conosco e vamos divulgar para o pessoal acompanhar lá. Acompanha sim, com certeza. Muito obrigado. Obrigado, tamo junto. Obrigado, pastor Malaquias. Um abraço, pessoal. É isso aí, obrigado a vocês que acompanhou a gente até agora aqui. Fiquem ligadinhos que o GiroCast logo mais tem mais um convidado sentadinho aqui, beleza? Muito obrigado, pessoal. Eu sou de Ipauçu, Sei você não conhece, mas eu sou de Ipauçu.
Ipauçu. Eu sou de Ipauçu. Eu sou de Ipauçu. Você nunca ouviu falar, mas sou de Ipauçu. Eu sou de Ipauçu. Eu sou de Ipauçu. Sei você não conhece, mas eu sou de Ipauçu. Eu sou de Ipauçu. Eu sou de Ipauçu. Você nunca ouviu falar, mas sou de Ipauçu.